Nossa viagem pelo Médio Vale do Itajaí continua. No capítulo anterior, deixamos o centro de rodeio e seguimos pela SC-110, viajando por um trecho marcado pela tranquilidade do interior, pelas propriedades rurais e as belíssimas paisagens características desta região. Hoje, a nossa viagem começa justamente onde aquela estrada terminou. Neste capítulo, vamos conhecer uma cidade que reúne paisagens, cultura, história e tradições que ajudam a contar diferentes capítulos da colonização do Vale do Itajaí. Ao longo do percurso, vamos descobrir seus principais lugares e entender como este município se transformou em um dos importantes destinos turísticos do Médio Vale do Itajaí. E o nosso destino de hoje será Timbó. Eu sou a Denise e no comando do Brito sobre 4 rodas você está viajando pelo sul em rotas. Por aqui percorreremos juntos as estradas e cidades do sul do Brasil, conectando paisagens, cultura e história, sempre valorizando aquilo que torna cada lugar único. Então acomode-se, aproveite o percurso e venha descobrir conosco mais um capítulo dessa jornada pelo Médio Vale do Itajaí. Bem, a partir deste ponto já estamos em território de Timbó, no Vale Europeu Catarinense. Localizada na confluência dos rios Benedito e dos Cedros, a cidade se desenvolveu cercada por uma paisagem marcada pela presença dos rios, pelas áreas verdes e pelas montanhas que formam o cenário do Vale do Itajaí. Timbó também carrega um título bastante especial, Pérola do Vale. Mas de onde surgiu este apelido? Essa é uma história que vamos conhecer mais adiante, porque ela está ligada justamente à paisagem que vamos percorrendo. E enquanto seguimos pela cidade, outro título ajuda a revelar uma das suas vocações mais marcantes. Em 2023, Timbó recebeu oficialmente o título de Capital Nacional do Cicloturismo, reconhecimento que reforça uma vocação já presente na identidade turística do município, marcada por estradas rurais, paisagens, montanhas, rios e diferentes caminhos que podem ser percorridos sobre 2 rodas. Para entendermos melhor como essa cidade chegou até aqui, precisamos voltar um pouco no tempo. A história da cidade está ligada à expansão da antiga colônia Blumenau, fundada em 1850 pelo Dr. Hermann Blumenau. Foi a partir deste núcleo de colonização que novos grupos de imigrantes avançaram pelos vales e rios da região, ocupando áreas que hoje formam diversos municípios do Médio Vale do Itajaí. A ocupação de Timbó está associada principalmente à chegada de imigrantes de origem alemã. Em 1869, Frederico Donner se estabeleceu na região e é tradicionalmente reconhecido como o fundador de Timbó. A localização junto ao rio Benedito não foi por acaso. Naquele período, os rios representavam importantes caminhos de acesso e comunicação em uma região ainda coberta por extensas áreas de mata. A partir dessas primeiras ocupações, o povoado começou a crescer. E com o passar dos anos, novos imigrantes chegaram.
Entre eles estavam os italianos e também os pioneiros poloneses, que contribuíram para ampliar a diversidade cultural que caracteriza o município até hoje. Estamos sobre o Rio Benedito, no centro da cidade, e enquanto comentamos suas histórias e tradições, informações sobre os locais mais importantes do nosso trajeto aparecerão na tela para acompanhar a nossa viagem. A presença de diferentes grupos de imigrantes deixou marcas profundas na identidade da cidade. A influência alemã pode ser percebida na arquitetura, nas tradições e nos diversos elementos culturais. A imigração italiana e a presença polonesa também acrescentaram seus costumes, gastronomia e tradições. Esse encontro de culturas ajudou a construir uma característica muito particular do Vale do Itajaí, uma região onde diferentes comunidades preservaram parte de suas origens, mas passaram também a construir uma identidade própria. E nessa cidade, especialmente, essa mistura está presente em muitos detalhes. Um dos momentos em que essa herança cultural ganha maior expressão é durante a Festa do Imigrante, realizada tradicionalmente em outubro no Parque Henri Pou, reunindo música, gastronomia e manifestações culturais que preservam principalmente as tradições de origem alemã e italiana no município. Vamos agora a um dos espaços que fazem parte do cotidiano da cidade, o Parque Central, que também abriga o Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, inaugurado em 2022. Ele reúne a Fundação de Cultura e Turismo, a Biblioteca Pública Municipal e o Teatro Municipal de Timbó. Com uma ampla área destinada ao lazer e à convivência, o parque reúne espaços para atividades esportivas, recreações, encontros e também recebe importantes eventos ao longo do ano. Timbó não ficou parada no tempo. A cidade, que começou com pequenas propriedades rurais e atividades ligadas à agricultura, passou por profundas transformações ao longo das décadas. O desenvolvimento industrial trouxe novas oportunidades econômicas e modificou a paisagem urbana. Hoje, Timbó combina essa herança histórica com uma economia diversificada e uma estrutura urbana que cresceu mantendo importantes áreas verdes. É uma cidade que preserva suas raízes, mas que também construiu uma identidade contemporânea que se revela pelas pessoas e pelas iniciativas que fazem parte da sua vida cotidiana.
Em Timbó, encontramos a Rádio Muito Show, uma web rádio que mantém sua programação conectada à comunidade e aos acontecimentos da região. E há uma relação especial entre a rádio e o nosso trabalho. Em algumas ocasiões, o Sul em Rotas é lembrado espontaneamente durante a programação, levando aos ouvintes um pouco das nossas viagens pelas estradas e cidades do sul do Brasil. E estando hoje neste município, fazemos questão de registrar esse carinho e agradecer pela forma como nosso trabalho é recebido por aqui. São encontros que não estavam necessariamente no roteiro, mas que acabam fazendo parte da história de cada viagem. E talvez seja justamente isso que torna cada caminho ainda mais especial. Por aqui, a natureza continua sendo uma presença marcante. A cidade possui parques e áreas verdes que aproveitam essa relação com os rios e a paisagem do vale. O Parque Central, que visitamos há pouco, é um importante espaço de convivência, enquanto o Parque do Imigrante, onde iremos no final deste passeio, preserva referências ligadas à história e à cultura dos imigrantes. Já o Jardim Botânico, que ficou para trás, reforça a preocupação do município em preservar o contato com a natureza. E se quiser conhecer este espaço com mais detalhes, nós, do Sul em Rotas, mostramos o Jardim Botânico em um dos nossos vídeos mais recentes. Chegamos agora à praça onde está localizada a Prefeitura Municipal de Timbó. O município foi desmembrado de Blumenau e emancipado em 25 de março de 1934, iniciando uma nova etapa de sua história como município independente. O atual prédio da prefeitura, uma construção da década de 1970, continua sendo a sede da administração municipal. E é justamente aqui, ao chegarmos à prefeitura, que podemos voltar algumas décadas no tempo para finalmente descobrirmos a origem de um dos títulos mais conhecidos de Timbó, Pérola do Vale. Em 1969, durante as comemorações do centenário do município, o professor e historiador Gelindo Sebastião Buzzi sugeriu esse título a partir de uma paisagem que observava da sacada da antiga prefeitura. Em determinada época do ano, ao final da tarde, o sol se põe no horizonte entre os morros de Rodeio e Benedito Novo, criando a impressão de uma verdadeira pérola brilhando em meio ao vale. Foi a partir dessa imagem que surgiu então o título Pérola do Vale, uma denominação que atravessou as décadas e passou a fazer parte da própria identidade de Timbó. Hoje o prédio que vemos aqui é outro, mas este mesmo lugar nos permite voltar àquele momento e imaginar a paisagem que décadas atrás inspirou um dos nomes mais conhecidos da cidade. E finalmente chegamos ao complexo turístico Jardim do Imigrante, e é justamente aqui que o passado e o presente se encontram. Nossa primeira visão ao chegarmos é o Banco do Imigrante Alemão e Italiano à frente do Museu do Imigrante, que foi inaugurado em 2003. Descendo agora até o Rio Benedito, encontramos a antiga represa construída em 1880 com a ponte estaiada. Esse conjunto torna-se também um dos principais cartões postais do município. E aqui podemos perceber, mais uma vez, a importância do rio para a formação e o desenvolvimento da comunidade desde os primeiros tempos da colonização.
percorrermos as ruas de Timbó, a pérola do vale, conhecemos um pouco da história de seus imigrantes e percebemos que essa cidade é mais do que um ponto no mapa do Médio Vale do Itajaí, também conhecido como Vale Europeu Catarinense. Timbó nos mostra como diferentes culturas, tradições e histórias podem sim encontrar-se, construir novas raízes e continuar presentes mesmo com o passar das gerações. No próximo episódio, finalizaremos essa jornada pelo Médio e Alto Vale do Itajaí. Afinal, já estamos nos aproximando da chegada à nossa casa em Indaial. E queremos contar com você para o que vem depois. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão para a nossa próxima série. Quem sabe a sua ideia seja justamente a escolhida para a nova temporada do Sul em Rotas. Nossa gratidão por você ter escolhido viajar conosco por mais este caminho do sul do Brasil. Fique bem, fique com Deus. E lembre-se que talvez a vida seja um pouco assim. Seguir em frente sem esquecer de onde viemos, preservar aquilo que tem valor e aprender a construir o futuro sem perder nossas raízes. Nos encontramos na próxima viagem. Até breve!